Olá, querida mulher que nos ouve nessa hora, que alegria ter a sua audiência mais uma vez. Todas vocês são muito bem-vindas nesse período, nessa hora em que todas nós, com tantos afazeres, já compreendemos que precisamos parar um pouquinho para aprender as verdades do Senhor. A sua audiência alegra o nosso coração. E para você que está chegando agora, eu sou Cíntia Rios. Estou falando aqui da cidade de Canoas, do estado do Rio Grande do Sul, e o meu desejo é que hoje nós possamos aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus deseja para nós através da sua Sagrada Escritura, para que eu e você nos tornemos cada vez mais bela aos olhos de Deus. Esta é a série que nós já temos estudado. Há alguns dias, ou algumas semanas, alguns meses, nós temos tido cuidado, a cautela de fazer uma exposição bíblica baseado na mulher de Provérbios 31, que se encontra o relato bíblico aqui no livro de Provérbios, capítulo 31. Então você que está aí na cidade grande, você que está aí na zona rural, na zona urbana, ou na cidade pequena, no campo, enfim, não importa, você é muito bem-vinda no nosso meio. E a nossa alegria é poder parar um pouquinho e aprender, não sobre qualquer coisa, mas sobre aquilo que Deus quer que eu e você aprenda nesta hora. Desde já nós queremos anunciar qual vai ser, então, o nosso tema de hoje. Você sabe qual é? Olha aí, toma nota, o nosso tema de hoje é o coração misericordioso da mulher de Provérbios 31. E eu já deixo uma pergunta aí para você. Como é o seu coração? Será que você, no seu dia a dia, tem atitudes de uma mulher que tem um coração misericordioso? Nem sempre nós entendemos, nós compreendemos o que significa essa questão da misericórdia. Né? Então, hoje é um horário e uma hora oportuna para que nós possamos aprender um pouco mais sobre essa questão. Gostaria já de antemão de agradecer a algumas pessoas que têm me presenteado. Olha que linda essas flores aqui, ó. Tá vendo aqui? Recebi das mãos da nossa querida Cátia, esposa do pastor Diego aí em Gravataí, quando nós estamos aqui em Canoas comemorando o aniversário da nossa igreja. E por gratidão, essa querida congregação, juntamente com tantas outras também, pôde passar para as minhas mãos. Muito obrigada, Cátia, e receba já um abracinho todas as mulheres aí de Gravataí. Olha que outro presente lindo. Tá vendo aqui, ó? Olha que encanto. Muito obrigada, Eliane. É outra congregação nossa, presidente da SAF de São Gabriel. Aliás, um abracinho para todas vocês que aí estão. Estivemos essa semana, esse final de semana aí com vocês. E ela me presenteou com essa coisa mais linda. Falei para ela, vou colocar no meu jardim. E aqui vai ter muita morada de passarinhos, se Deus assim nos permitir, não é? Deus continue abençoando cada uma de vocês, queridas, pelo carinho demonstrado e pela alegria em poder continuarmos servindo ao nosso amado Deus. Mas eu vou deixar os próximos abracinhos para depois. Gostaria que você atentasse aí, para que nós pudéssemos abrir o texto, a referência bíblica desta passagem, ou sobre esse tema que nós vamos tratar, o coração misericordioso da mulher de Provérbios 31. Então, eu queria que você abrisse aí Provérbios capítulo 31, versículo 20. Eu vou fazer a leitura deste versículo. Nos diz assim: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Olha que característica que faz parte de uma mulher que deseja se tornar bela aos olhos de Deus. Certamente essa mulher de Provérbios 31, você há de concordar comigo que tinha mãos prestativas, não é verdade? Olha o que o texto nos relata: abre a mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. A primeira parte do versículo aqui nos informa exatamente, né? Abre mão ao aflito. Se houver necessidade, por exemplo, daqueles que ela observa, não apenas os da sua casa,
de dinheiro, ela coloca a mão dentro do bolso e ela pode repartir tranquilamente a sua riqueza ou os valores que ela conseguiu através do seu trabalho. Se a necessidade, por exemplo, não for dinheiro, mas se for alimento, certamente a mulher de Provérbios 31 tinha uma despensa repleta, já se organizava com antecedência e podia também, com as mãos prestativas, acolher e dividir o que ela tinha com aquele que estava aflito ou necessitado. Se a necessidade fosse a questão, por exemplo, de dificuldades ou falta de orientação sobre o que fazer, eu tenho certeza que a mulher de Provérbios 31 iria disponibilizar tempo para fazer aconselhamento àqueles corações que estavam aflitos. E quanta praticidade e quão real existe essa necessidade nos dias de hoje. Nós ainda não terminamos a pandemia e nós vemos um período em que muitos corações estão aflitos, não necessariamente por conta da pandemia, mas por conta de várias situações que nós mulheres muitas vezes somos acometidas dentro do nosso dia a dia. Às vezes são problemas com o esposo dentro do lar, às vezes são problemas com filhos que não honram seus pais, ou até mesmo que estão desviados dos caminhos do Senhor, ou tantos outros que nunca nem conheceram o Senhor e que estão achando que o mundo aí fora tem tudo de bom para oferecer. Às vezes são traições, são frustrações, são mágoas. Oh, minhas queridas, como existe corações aflitos no dia de hoje. Eu tenho certeza que a mulher de Provérbios 31, se vivesse nos dias de hoje, organizaria o tempo dela de tal modo que pelo menos todos os dias ela teria ouvidos para ouvir corações aflitos e conselhos bíblicos para serem dados a esses tantos corações aflitos. Então a gente observa que esta mulher oferecia e já havia compreendido que o sentido da vida não é simplesmente um mundo egoísta e egocêntrico como nós vemos nos dias de hoje, mas era uma mulher que já havia entendido o amor de Cristo Jesus por ela e que, além de cuidar dela, além de cuidar da família dela, ela tinha um coração e mãos prestativas, porque ela cuidava de quem estava aflito e necessitado. Você é uma mulher assim? Ou será que você acha que só você tem problema? Como é bom quando nós temos mulheres belas aos olhos de Deus, mulheres maduras, que, apesar de terem as suas lutas diárias, porque todas nós temos. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos em uma reunião presencial, quem sabe um dia nós ainda teremos, e eu perguntasse assim para você, quem aqui não tem nenhum problema? Nenhum dedo se levantaria. Eu tenho problemas, lutas internas, externas, enfim. E eu tenho certeza que você também tem. Mas isso não diminui a minha vontade de abrir mão ao necessitado e àquele que é aflito. E a maior aflição dos nossos dias, você pode ter certeza que é a aflição de alma. São mulheres que não sabem para onde ir, são mulheres que são levadas por ventos de doutrina, que até estão dentro das igrejas, mas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus, que não têm a liberdade da consciência cristã para saber até onde deve ficar, o que deve fazer, se aquele ambiente religioso é doentio, é saudável ou se é bíblico. Então são muitas as aflições da nossa geração. E eu oro a Deus para que Ele levante mulheres que possam acudir às famílias que estão aflitas, que possam servir de instrumentos do Senhor para a vida daqueles que estão necessitados. A maior necessidade do ser humano não é simplesmente receber uma cesta básica. Com isso eu não estou minimizando o problema da fome, da economia, da falta de trabalho.
Mas o que eu estou dizendo é que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando você não tem paz de alma, quando você não tem ainda a presença benfazeja de Jesus no seu coração, você pode ter certeza e se considerar a mulher mais triste da sua cidade. E o contrário também é verdade. Quando nós temos Jesus no nosso coração, quando Ele vem até a sua vida, e mesmo que nós passemos por problemas, porque a Bíblia, em nenhum versículo, apesar da teologia da prosperidade informar isso, mas não é bíblico, não existe um versículo na Bíblia, como promessa do Senhor, de que eu e você não vai passar por problema e nem por sofrimento. Mas o nosso Mestre nos garante que se nós passarmos pelo fogo, Ele não vai nos queimar. E se nós passarmos afundando em água ou submergidas em água, nós não vamos nos afundar, porque Ele é o nosso socorro. E Ele é um socorro bem presente no dia da angústia. Então vejam, eu gostaria de relembrar aqui para você, já que o versículo fala sobre mãos, né? Abre mão ao aflito. Como era a mão daquela mulher? Eu já pude falar aqui para você. Era de acordo com a necessidade que surgia, assim como nos dias de hoje. Às vezes, a necessidade que eu estou vendo aqui na minha região, dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha igreja local, na minha federação, na minha sinodal, não necessariamente é a mesma que você está passando e nem necessariamente é a mesma que você está enfrentando. Mas aquela mulher de Provérbios 31 tinha certeza e tinha a maior de todas as riquezas, que era Jesus no coração. Por isso mesmo, quando ela via alguém aflito ou necessitado, ela prontamente ajudava. É assim que você tem vivido, querida mulher que aí nos acompanha, que está nos ouvindo? Prestem bem atenção. Vivemos num mundo secularista, infelizmente. Vivemos como se tudo que nós fizéssemos, todo o tempo que Deus nos dá, fosse tão somente para a gente cuidar das nossas coisas. Está faltando um pouco mais de conhecimento bíblico da sua pessoa. O nosso Deus nos dá sabedoria, o nosso Deus nos dá entendimento e há exemplo dele mesmo, que se abnegou, que deixou toda a sua glória, que veio para esse abismo dos homens, resgatar mulheres tão pequenas como eu e você. Dedicou toda a sua vida a servir aquele que estava aflito e necessitado. Você sabe, aqui nosso tema é aquela mulher misericordiosa. Você sabe o que significa isso? Misericórdia, não é? Veja que a junção das palavras aqui, a miséria, cardia, a miséria do coração. Como existe pessoas nos dias de hoje sem sentido nenhum para viver. Às vezes você mora perto de uma pessoa que está a ponto de tirar a sua vida e você, por estar tão ocupado, muitas vezes nunca orou por essa pessoa, nunca compartilhou da palavra de Deus com seus vizinhos, nunca teve tempo de observar, e não é só para os de fora. Às vezes essas coisas, infelizmente, acontecem dentro da nossa casa. E nós, como mulheres, precisamos ter um olhar atento. Às vezes os nossos filhos estão angustiados. Às vezes o nosso esposo está sobrecarregado. E aí, às vezes, ainda chega eu e você, sem noção, não é? Mesmo dizendo que somos mulheres bíblicas. E falamos o que não devemos, e jogamos culpa, e colocamos mais carga, e o nosso ambiente de dona de casa, e a harmonia que deveria existir no nosso lar, simplesmente não glorifica a Deus. Minhas queridas mulheres, que tempo precioso o Senhor tem nos dado de poder parar e ouvir as verdades do Senhor, porque é interesse dele que nós nos tornemos mais bela aos olhos de Deus. Vocês fiquem atentas que em nenhum momento eu estou falando nem perguntando se você é cristã, se você é religiosa. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, não são poucas as mulheres que estão dentro das nossas igrejas, mas que não têm um coração misericordioso. E quando tem um coração misericordioso, é tão somente para o seu próprio umbigo. Não consegue estender a tenda, alargar, acolher no coração e também com as ações
tantas outras pessoas, até mesmo dentro das nossas igrejas que chegam. Quantos jovens, quantos adolescentes que não têm os pais cristãos, mas que chegam lá. Que tal você adotá-los como filhos do coração? Que tal você observar as necessidades não apenas espirituais, mas também materiais? E nós vamos adentrar aqui em alguns desses aspectos. Então veja, quando a gente fala dessa mulher de Provérbios 31, eu já falei para vocês que quando eu chegar no céu vai ser um dos primeiros personagens que eu vou correr atrás para conhecer. Eu não sei o nome dela, mas pense em uma mulher que eu tenho admiração e que eu procuro me espelhar, apesar de estar tão longe. Porque essa mulher dá um olé em nós deste século. Essa mulher não tinha a tecnologia que nós temos. Essa mulher não tinha nenhum conforto que nós temos. E eu não vejo em nenhuma descrição desse texto bíblico aqui a maravilhosa palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, Provérbios 31, a partir do verso 10, essa mulher murmurando. E hoje nós temos tanto conforto, tanta tecnologia, e nós estamos mortas, né, meninas? Nós estamos cansadas. Imagina se aquela mulher tivesse pelo menos uma lojinha onde pudesse ter ali as roupas para comprar para os filhos dela. Nós já tratamos desse assunto aqui. Ela simplesmente tinha que fazer, tinha que ir atrás da lã, tinha que ir atrás da tinta, e era cautelosa. Era uma tinta escarlate, né, da linhagem real. Deixava os filhos bem bonitinhos. Mas esse é um outro assunto. É porque tem mulher que anda toda nos trinques. Mas a família, misericórdia. É uma roupa encardida do filho. É o marido que chega com a camisa toda amassada. Olha, tome jeito. Se você é uma mulher cristã, cuide melhor dos detalhes da sua casa. E não fique dando muito pitaco na vida dos outros. Seja apenas uma bênção. Oriente, se você puder auxiliar outros de fora, com sabedoria, para que nós não ultrapassemos o nosso limite, né? Então, a generosidade daquela mulher não cabia simplesmente em um ato de doação. Ou então, só dizer assim, é para doar? É? Então, toma aqui, vou tirar esse valor. E, normalmente, tem mulheres que fazem isso, né? Tira a menor moeda e ainda coloca texto bíblico dizendo assim, a viúva pobre doou uma moeda. Eu queria dizer para você que a viúva pobre doou sim uma moeda, mas doou tudo que tinha. Eu não sei quanto é que você tem, mas as necessidades são gigantes. E quando a gente pensa em reino, em campo missionário, e eu estou bem inserida aqui, o Rio Grande do Sul, eu já tenho visto, é um campo missionário gigante, né? Então são tantas necessidades que se a gente observar e colocar diante do Senhor, todos os dias nós temos muitos atos de misericórdia para a gente fazer. E eu tenho certeza que na sua região aí, né? Nossas queridas aí da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, sudeste, da nossa região sul, todas nós conseguimos contemplar essas necessidades. Mas a minha pergunta é, você tem sido um instrumento de Deus para, apesar da sua pequenez, ser usada por Ele para atender a esse que está necessitado ou aflito? Que tal você parar e ampliar a sua visão e observar que os campos já branquejam? Quando eu olho aqui esse texto e observo de novo ainda essa palavrinha mãos, né? Ela não vem assim no singular, ela vem no plural. E refere-se à atitude daquela mulher que exigia não apenas uma mão, mas as duas mãos. Exemplo, se você vai cuidar de um enfermo, se você vai cuidar de um bebê, por exemplo, estou dando um exemplo aqui da questão da saúde, né? Você normalmente não utiliza só uma mão, ou seja, você não faz o serviço só pela metade. Você vai de corpo e alma. Aliás, era uma das características da mulher de Provérbios 31. Ela servia sem medo, ela servia com excelência. Tudo que aquela mulher colocava à mão, seja dentro da casa, seja fora dela, no seu trabalho secular, porque ela trabalhava fora também, uma exímia empreendedora. Meninas, sem calculadora, sem celular, sem as informações dos investimentos, que nós temos as informações no dia de hoje, e a mulher ainda ganhava recursos e dividia esses recursos com os aflitos e com os necessitados. Então, minhas amadas, essa prezada irmã nossa, mulher de Provérbios 31,
servia sim de socorro àqueles que estavam precisando, mas não de qualquer jeito, mas de todo o seu coração. Era uma mulher cheia de misericórdia. Ela enxergava a miséria do coração do outro, assim como o nosso mestre enxergava também. O nosso bondoso e meigo Jesus. A Bíblia já nos diz que ele observava aqueles que estavam aflitos como ovelhas que não têm pastor. E se a gente entrasse só nesse campo, talvez até você que esteja aí nos ouvindo, seja uma ovelha sem pastor. Quantas mulheres e famílias desigrejadas nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz assim, ó, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Não leve essa pandemia de uma forma tão séria no sentido espiritual que você se movimenta para tudo que é lugar, menos para a casa do Senhor. Tenha bom senso. Seja uma mulher sábia. Tome as devidas cautelas, mas não deixe de congregar. Seja a primeira, já se organizar. No sábado deixar a roupinha pronta, você que tem filhos, né? Já dorme mais cedo. Não fica assistindo série até tarde no sábado. Só se você for adventista. Nós somos presbiterianas, então a gente pode fazer isso da sexta para o sábado. Porque o domingo é o dia do Senhor. Foi o dia que ele ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, a palavra diz que seria em vão a nossa fé. Mas porque ele ressuscitou, nós temos esperança. E o dia do Senhor é um dia que deve ser guardado, é um dia que deve ser santificado. Não é um dia que deve ser negociado. Se na sua igreja tem cultos pela manhã e à noite, quais os horários que você deve estar lá? Vocês são inteligentes. Pela manhã e à noite. Não tem opção de ficar escolhendo, exceto se você estiver internado, às vezes você está hospitalizado. Aí você nos acompanha pela internet. Mas se não, tenha alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você tem filhos pequenos, não deixe de levá-los à casa do Senhor. Não deixe. Quando eles estiverem grandes, você vai poder olhar para trás e dizer, Senhor, tudo que eu podia fazer, eu pude fazer. E agora a decisão é com eles. Intervenção espiritual, conversão, isso é a ação do Espírito Santo. Nem eu e nem você somos essa mulher que estão falando nos dias de hoje. Mulheres maravilha, mulheres empoderadas. Continuo batendo firme e ficando com a Bíblia. Nós não somos mulheres maravilhas, mas nós dependemos da maravilhosa graça de Deus na educação dos nossos filhos. Nós, muitas vezes, vemos mulheres nessa defesa do feminismo, com uma vontade tão grande de fazer o que os homens fazem, que não é bíblico, que esquecem de fazer o que é para nós, e só nós mulheres fazermos. A questão da feminilidade, da mansidão, de ser meiga, como é gostoso quando a gente observa o nosso papel. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar a qualquer hora dessas aí, não é? Então, ao invés daquela mulher de Provérbios 31, traçar um círculo e ficar só no seu mundinho. Não, Cíntia, mas você já falou aí que nós temos que ser boas dona de casa. É verdade, não sou eu quem falei. Está escrito lá em Tito capítulo 2, dos versos de 3 a 5. As qualificações que o Senhor deseja que eu e você tenhamos. Se você nunca ouviu, convido a você a entrar aí na nossa playlist do canal IPB Canoas, se inscrever e ouvir enquanto faz uma faxina, enquanto faz um bolinho para a família, enquanto prepara um açaí, as meninas da região norte aí, né? Não precisa nem olhar para a minha pessoa, só precisa ouvir o que o Senhor tem nos ensinado. Para que nós podemos fazer tudo aquilo que Tito está escrito lá, que é essa recomendação bíblica? Para que eu e você não difame a palavra do Senhor. E dentre vários requisitos, tem lá o ser boa dona de casa. Eu não estou dizendo com isso que não é para sermos. Claro que é. E olha, é para nós mulheres, porque o que tem de mulher se aproveitando e botando marido para ser dono de casa, não tem isso na Bíblia não. O marido pode nos ajudar, não é pecado, não somos machistas, nem somos feministas, somos equilibradas e somos mulheres bíblicas. Contudo, o Senhor fala às mulheres. Os maridos têm outras funções. A gente já pôde expor isso aí. Então, aquela mulher de Provérbios 31 deixa de exemplo aqui para nós. Ela cuidava muito bem, meninas, da casa dela. A gente vê os detalhes de cada ato dela. Os filhos dela
a louvavam, né? Pense nos meninos que honravam os pais. Onde é que eu e você estamos falhando, minhas irmãs? Que nós não vemos uma geração de filhos honrando os pais. É raro, está em extinção. Mesmo nós procurando ensinar, procurando dizer o que a Bíblia nos diz. Precisamos orar mais pelos nossos filhos, para que o Senhor tenha graça e misericórdia, que eles sintam prazer em ser amigos dos pais, que eles sintam prazer em compartilhar a vida deles conosco, ao invés de estar pedindo opinião lá fora. Certamente nós temos falhado. Nossa geração precisa voltar às Escrituras e buscar alguns exemplos dos nossos pais no passado que deram tão certo, né? E ela não fechava a porta da casa dela para ninguém. Essa mulher de Provérbios 31 era uma mulher extremamente misericordiosa, hospitaleira. Por falar em hospitalidade, você já teve esse privilégio? A Bíblia diz que hospitalidade é característica de todos nós que somos cristãs. Tem mulher que diz, misericórdia, Deus me livre, receber ninguém, e coloca a desculpa, né? A minha casa só tem uma cadeira com 2 lugares. Querida, a hospitalidade primeiro vem do coração, depois é que a gente vê o restante das coisas. Primeiro a gente abre o coração, depois o nosso lar. Como tudo na nossa vida, presta atenção no que eu vou lhe dizer. As próprias misericórdias, nós estamos tratando sobre esse tema hoje, né? O coração misericordioso dessa mulher. Primeiro, o Senhor não vê o produto feito, mas Ele vê o quê? A caminhada. O Senhor vê a motivação do nosso coração. Então nós precisamos reavaliar os nossos dias para que dentro do nosso círculo, assim como a mulher de Provérbios 31, esteja recheada de amor para com todos que precisam da nossa ajuda. Eu já falei para você no início do nosso estudo hoje, que a maioria das ajudas não é necessariamente financeira, não é necessariamente uma cesta básica, sem minimizar nenhum desses problemas. Mas como precisamos de mulheres sábias, mulheres bíblicas e mulheres conselheiras. Mulheres que possam dar os ouvidos, ouvir a aflição do coração de tantas outras mulheres, que muitas vezes estão do nosso lado, mas que não têm ainda o norte bíblico, a direção divina, o conhecimento bíblico, tanto as que estão dentro da igreja como as que estão fora. Que tal você ser um instrumento de Deus e enxergar, além de você mesmo, além da sua casa, a sua igreja local, a sua federação, a sua sinodal, o seu ambiente de trabalho, a sua vizinhança? Afinal de contas, nós que falamos que somos mulheres reformadas, já existe um lema de muito tempo, que mulher reformada está sempre se reformando. Nós precisamos observar essa necessidade e, sem dúvida, ter um coração misericordioso. Pois bem, vamos para algumas dicas práticas. Talvez você agora me pergunte assim, mas Cíntia, então como é que eu posso ser bela e ter esse coração misericordioso, igual dessa mulher de Provérbios 31? Toma nota aí, alguém me ajuda no chat, por gentileza. Talvez a Claudinha, a Fábio, mas qualquer uma de vocês que possa nos auxiliar. Comece dentro da sua casa. Tudo começa em casa. Não adianta você querer ser bênção lá fora se dentro da sua casa você não é. Aliás, vou contar uma historinha para vocês. Diz que no passado faleceu uma mulher, uma dona de casa, que ela era cristã, e na igreja dela, pense numa mulher que era uma bênção. Uma mulher dedicada. E de repente ela foi acometida subitamente por uma doença, deu um infarto e faleceu. Muito rapidamente. Mas aquela mulher era tão vista como uma bênção na igreja local, que o pastor dela fez questão de dizer, olha, para a família, se vocês desejarem fazer o ofício fúnebre dela aqui na igreja, nós vamos abrir a igreja. E nós podemos ter a alegria de fazer esse último momento de despedida, enfim. E assim foi feito. E aí o esposo e os 3 filhos dela também participaram, obviamente, com tristeza daquele momento, né? Pela perda, pela saudade. O marido da esposa, os filhos da mãe, sentaram lá quietinho no último banco da igreja. E entrava um, e entrava outro, e entrava um, e entrava outro, e chorava. E um dizia, meu Deus, o que será da nossa igreja agora? Meu Deus, essa irmãzinha é uma benção. Meu Deus, e cada um tinha muitas histórias para contar. Aí diz que o pai, ou o esposo da mulher que tinha falecido, né? Olhou assim para o filho e falou, filho,
vai lá na frente, olha o caixão e vê se é tua mãe mesmo que está ali dentro. Vocês entenderam a história? Ou seja, a mulher é uma bênção na igreja, mas dentro de casa, meu Deus, a família estava impressionada com aquele tanto de elogio daquela mulher que era uma bênção lá na igreja local dela. Minhas queridas, eu não estou dizendo com isso que não é para você ser bênção na sua igreja local, você que tem igreja. Se você ainda não tem igreja, você também é muito bem-vinda no nosso meio, está aprendendo do Senhor. E eu incentivo a você a procurar uma igreja bíblica. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure a igreja mais bíblica que você conseguir, porque é a palavra de Deus que dura para sempre. Existem muitas modas de igreja nos dias de hoje. Você não deve ser levada por nenhuma destas, mas procure uma igreja que vai fortalecer a sua vida espiritualmente, vai te trazer crescimento espiritual, vai te trazer saúde, banquete espiritual, porque é isso e é disso, ou seja, da palavra de Deus, que nós precisamos. Então, seja bênção na igreja, seja bênção no trabalho, seja bênção na sua vizinhança, mas não deixe de ser bênção dentro da sua casa. Então, veja bem, ao invés de você ficar reclamando quando amanhece o dia, porque tem um monte de coisas para fazer, que tal a cada alvorecer que Deus lhe concede, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, você já amanhecer com gratidão, com contentamento na pessoa de Cristo Jesus e aproveitar toda a oportunidade que você tiver para demonstrar misericórdia a outras pessoas, para que essas oportunidades não passem despercebidas. Nós não podemos deixar passar despercebido. Parece que às vezes nós estamos assim, igual aquele idoso, né? Que está com um óculos assim, ó, na pontinha do nariz, mas não consegue enxergar. Às vezes está tão pertinho de nós a necessidade. É um filho, é um elogio para o esposo, é um incentivo em relação ao trabalho dele, é um genro que está precisando de uma oportunidade, é a sogra que precisa de uma ligação. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas nós não podemos perder tempo. Os nossos filhos certamente serão grandemente abençoados ou beneficiados quando verem o exemplo de generosidade da mãe. Talvez você diga, mas Cíntia, eu não tenho filho. Tá, você pode, dentro do seu contexto, aplicar essa verdade dentro da sua casa. Talvez você diga, Cíntia, mas eu não tenho marido. Porque você pode fazer isso para o seu marido. Mas eu não sou casada, nós temos muitas mulheres que nos ouvem, vocês também são muito bem-vindas, que não são casadas. Você pode fazer tudo isso em relação aos seus pais, aos seus avós, aos seus primos, enfim. Aplique essa verdade para que dentro do seu dia a dia você consiga glorificar a Deus, tendo um coração misericordioso dentro da sua casa. Exemplos bem práticos. Desempenhe, se tem funções diferenciadas dentro da casa, divisão de tarefas domésticas, né? Entre os filhos, você é um deles. Está vendo que um está bastante ocupado? Tenha um ato de misericórdia para com seu irmão, para com sua mãe. A louça não era minha, mas eu posso lavar. Os armários do papai estão muito bagunçados, mas eu posso arrumar. Enfim, são tantas as necessidades. O carro precisa ser levado lá na mecânica. Pai, o senhor quer que eu leve? O pai já ganha aquele tempo para fazer uma outra coisa que você não pode fazer. Vó, enfim, são muitas as necessidades. Podemos sim, minhas queridas, começar a ser bela aos olhos de Deus, ter um coração misericordioso, começando não com os de fora, mas começando com os dentro de casa. Viva cada dia dentro da sua casa como se fosse o último. Não fique brigando, às vezes só tem duas pessoas dentro da casa e elas não se entendem. Às vezes é a mãe e a filha, às vezes é a mãe e o filho. E não conseguem ter uma harmonia do lar. E o pior, ainda dizem que são cristãs. Precisamos rever os nossos conceitos. Outra forma de termos um coração misericordioso, assim como a mulher de Provérbios 31. Faça contribuições. E agora eu estou me referindo às finanças. Ou às mãos de socorro, né? A maioria das nossas igrejas tem sempre muitas necessidades. Nós temos como acudir aos necessitados. Você é daquelas mulheres que trabalha, mas nunca pode ajudar ninguém? Tem alguma coisa errada. Você ainda não conhece uma parte da Bíblia. E nem essa mulher de Provérbios 31, porque ela trabalhava bastante, hein? Muito mais do que muitas de nós.
mas ela tinha com que acudir ao necessitado. Tem mulheres que o Senhor já converteu todas as áreas da vida, mas o bolso, misericórdia. Parece-me que é a mão, ó, canguinha, murrinha, mão de vaca, não sei como é que fala na sua região, mas está dentro do mesmo contexto. Nunca pode contribuir com nada, porque está sempre com aquela mentalidade pobre, dizendo que nunca tem e que é pobre. Querida, você vai ser sempre mais pobre ou mais rica quando a gente fala de dinheiro ou qualquer outra área, dependendo com quem você se compara. E você pode ter certeza que, por meio da sua contribuição financeira, você pode ser bênção na vida de outras pessoas. Não fique contribuindo para quem você não sabe, para instituições que você não sabe. Se você é cristã, procure a sua igreja. Faça isso. Primeiramente, nós, mulheres cristãs, já devemos compreender que os nossos dízimos e ofertas devem ser prioridade na nossa vida, né? Mas existem várias outras áreas também. Às vezes, são cestas básicas, às vezes é o Natal missionário, né? Olha, nós, da Mulheres Presbiterianas, que envolve toda a Confederação Nacional do Brasil, nós trabalhamos, temos o cofrinho. Se você não tem um cofrinho, você pode colocar na sacolinha, no saquinho, valores para que nós possamos, no final do ano, enviar para os nossos missionários presbiterianos e proporcionar-lhes um Natal melhor, para que eles consigam comprar, quem sabe, uma roupinha para o filho, quem sabe viajar e visitar a família, ou ter uma ceia de Natal mais arrumadinha, não importa. A nossa função é contribuir financeiramente também para o crescimento do reino. A sua contribuição, quando você tem uma igreja séria, quando presta-se contas daquilo que, né, que você contribui, né, e aí eu falo com muita alegria da nossa, é prestado relatório para onde vai, uma igreja que é missionária, que a gente vê abrindo campos missionários. Você pode ficar tranquilo em relação a isso, que certamente outras tantas pessoas serão beneficiadas. E são muitas as necessidades. Se você é uma mulher que sabe catalisar recursos, que tal você fazer isso aí no seu ambiente local, né? Montar bazar, pegar coisas usadas, postar no LX, vender e ir deixando esses valores para necessidades que muitas vezes acontecem e tem durante todo o dia, né? Você é boa cozinheira? Faça pão, faça bolo, brigadeiro, docinho, não sei. Venda e compartilhe esses recursos com os nossos missionários, com a sua igreja, com a sua SAF. Ah, Cíntia, eu não sei fazer comida, não é minha área forte. Talvez seja através da oficina, faça costuras, eu não sei. Use os dons e talentos que o Senhor nos deu, para que o nome dele seja engrandecido. Terceira lição que eu queria deixar para você, fique alerta. Observe as pessoas ao seu redor. Estão passando por alguma necessidade? O Senhor não colocou essa necessidade perto de você, para que você diga, eis-me aqui, envia outra. Não, Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja qual é a necessidade. É uma necessidade de aconselhamento? Marque, leve essa pessoa para sua casa. Que alegria, quanta riqueza. A gente pode ver Deus agindo, apesar de nós, transformando vidas com a exposição da palavra, com aconselhamentos bíblicos, e as pessoas vão tomando um novo rumo. Às vezes as pessoas chegam cheias, né, de carrapichos e tantas doutrinas erradas nas nossas igrejas. Seja uma bênção na vida delas. As ouça, as oriente, as discipule. Você tem servido de modelo para quem? Você que diz que é mulher cristã. Você consegue observar quantas necessidades? E às vezes é uma questão material mesmo, às vezes é uma cama que aquela pessoa está precisando para um filho e você tem uma lá sobrando, ou então você não tem uma sobrando, mas você tem um valor que você pode contribuir. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é um arranjo de mesa para a congregação, às vezes é uma toalha, às vezes é um terno para o missionário. Eu não sei qual é a sua realidade, mas você conhece. E se você tiver um olhar atento, e se você orar ao Senhor, Senhor, esvazia-me de mim mesma, que eu não seja uma mulher egoísta, mas que eu seja uma mulher bíblica, que eu gaste meu tempo para ser uma bênção. Aliás, o lema da SAF é ser tu uma bênção, não é? Você que não sabe o que é SAF, eu estou sempre usando essa expressão, até peço desculpas, né? É algo que é muito comum entre nós, mulheres presbiterianas. SAF significa Sociedade Auxiliadora Feminina. A nossa igreja, que é uma igreja conciliar,
tem as sociedades internas, assim como tem para os homens, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. Existe também a SAF, que é o lugar da mulher presbiteriana. Então a gente trabalha bastante em relação a isso, a gente aprende, a gente se reúne mensalmente para estudar a Bíblia, a gente serve de auxiliadoras para as necessidades locais, para os missionários, enfim, e procura usar os dons e os talentos que o Senhor nos deu para a glória dele. Então, querida, como é que anda o seu olhar? Será que você não está totalmente míope, sem enxergar nenhuma necessidade, ou quando você enxerga alguma necessidade, você só enxerga as suas? Quer ver o que é muito comum? Eu estou triste porque ninguém vem aqui em casa, ninguém me visitou. Pergunta que eu faço para você, você visitou quem? Eu estou precisando de uma cesta básica, ninguém me deu. Pergunto para você, você pediu ajuda a quem? Se você não viver nesse ambiente harmonioso, chamado igreja, entendendo que somos membros uns dos outros, o outro não vai nunca saber a sua necessidade. Às vezes a sua necessidade é um aconselhamento, às vezes a sua necessidade é se retratar com alguém que você ofendeu mesmo sem querer, enfim. Eu estou citando alguns exemplos, mas a nossa lição é, fique atenta, tenha um olhar atento, seja uma mulher bíblica, observe. Tem coisas que você pega ali, que normalmente, às vezes os homens nem observam, por isso que nós somos auxiliadores, por isso que eu volto a repetir, tem tanta mulher preocupada em competir com os homens que esquece de fazer essa função maravilhosa que o Senhor nos deu, observar os detalhes e observar as necessidades. Seja você um instrumento do Senhor na vida de todos quantos o Senhor colocar ao seu redor. Afinal de contas, a nossa vida é bem curtinha. A Bíblia nos compara a vida a uma erva, a uma sombra, a um sopro. Como você tem vivido? Deus tem sido tão misericordioso para contigo. A maior de todas as provas é ter nos livrado do inferno, da ira vindoura. Como que você agradece ao Senhor por tão grande benefício para com a sua vida? Eu espero que você tome de fato o cálice da salvação e que você tenha um coração misericordioso. E quando eu falo de coração misericordioso, presta bem atenção. Não adianta você conhecer a Bíblia inteira e não ter ação nenhuma. Não existe no meio reformado desassociação entre teoria e prática. Tem mulheres que é um arquivo ambulante de grandes sermões, que bate no peito porque sempre foi presbiteriana. Isso não é errado, isso é maravilhoso. Se você sempre teve conhecimento bíblico, teve uma criação, digamos assim, numa igreja séria, como a igreja presbiteriana, que é a nossa igreja, você já deveria ser mestra do bem, já deveria estar num patamar maior, já deveria ter um coração ainda mais misericordioso. E vamos seguindo aqui, né, para não tomar muito tempo. Vamos lá. Pense esta semana em ser uma bênção e uma mão de socorro na vida de alguém. Pensa comigo. Eu queria que você abrisse aí no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8. Eu vou ler esses dois versículos. Lucas capítulo 8, os versos 2 e 3. As mulheres que assistiam Jesus. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, a quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Olha aqui, mulheres que acompanhavam Jesus, mulheres que deixam um nobre exemplo para nós de compromisso, de auxílio, as necessidades que o mestre tinham, financeiramente falando. Elas tinham seus recursos e elas colocavam esses recursos à disposição do Senhor. Certamente, queridas, você pode, se nunca teve essa experiência, colaborar um pouco mais, ter um coração mais misericordioso. Observe, tenha um olhar atento, que é o nosso ponto anterior, e seja um instrumento de Deus na vida de tantas outras pessoas. Ore, é uma outra aplicação que eu deixo para você. Ore ao Senhor. Quem sabe você começa a fazer parte de um projeto que já está sendo desempenhado com outras mulheres. Ou se você não tem esse ainda, crie um, mas não crie um para fazer carreira solo. Crie um para a glória de Deus. E se já existir algum pronto, faça parte desse. Porque quanto mais a gente se unir, melhor vai ser
a conclusão ou o resultado desse trabalho em conjunto. Quando você estiver pedindo orientação a Deus, peça a Ele que lhe dê um coração misericordioso e que você consiga ver a necessidade. Às vezes essa necessidade está tão pertinho de nós, às vezes a necessidade é emocional. Às vezes a sua avó está precisando de uma visita para lhe ouvir, para contar as histórias, e você está tão ocupado com tantas coisas, né? Que você não consegue, mesmo sendo vizinha, dar um pulinho. Só que você esquece que um dia vai chegar a nossa vez. Agora que você tem uma idade mais nova, talvez você diga, não tenho tempo, fala as mesmas coisas, eu estou muito ocupado. Se você tiver a graça de chegar a uma idade mais avançada, vai chegar a nossa vez. E normalmente, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, eu e você precisa rever os conceitos. E quando a gente fala de coração misericordioso, eu sei que tem muitas mulheres generosas e que já agem com atos de misericórdia. E talvez até por isso mesmo estejam até frustradas e magoadas, porque já foram até mesmo difamadas, ou já foram mal compreendidas, ou já foram, assim, digamos, subaproveitadas, porque a gente sabe que, infelizmente, no meio evangélico existe, infelizmente, eu falo isso com vergonha alheia, muitas igrejas que viraram empresas e que só falam em relação a dinheiro. Não é o nosso caso. Mas talvez você diga assim, olha, eu já fiz tanto, já me dei tão mal nessa vida que eu não quero mais fazer. Eu queria incentivar você a continuar sendo misericordiosa e generosa. Se tiver que errar, erre em prol da generosidade, da misericórdia, né? Eu tenho certeza que você, que é mulher cristã, não vai querer ser como que o Mar Morto lá de Israel, por exemplo, né? Imenso, é um mar imenso, alimentado por grande quantidade de água fresca, mas inútil, por isso que o nome dele é morto. Inútil, por que que é inútil? Porque não há vazão da água, ele fica só para ele mesmo. Ele não estende os seus braços para outros lugares. Não queira ser o mar morto, queira ser um mar vivo, uma fonte que jorra bênção e não maldição. Porque, minhas queridas, daqui nós não levaremos nada. Mas as marcas que nós deixaremos, se forem associadas à Bíblia, elas ficarão, porque elas terão um valor eterno. Se você puder e compreender essa mensagem, comece ainda hoje a ter um coração ainda mais misericordioso. E a última lição que eu queria deixar para mim e para você é para que nós procuremos ser um exemplo de amor. Quando alguém perguntou no passado a Agostinho, um dos sacerdotes da igreja, o que é amor? Ele respondeu: o amor tem mãos para ajudar os outros. O amor tem pés para ajudar aos necessitados. O amor tem olhos para enxergar a miséria e a penúria do outro. O amor, ele tem ouvidos para ouvir os suspiros, as tristezas e a necessidade dos homens. O amor é isso. Eu não sei o que é que você sabe sobre o amor, eu não sei qual é a sua definição de amor, mas eu quero dizer para você que você pode se tornar um instrumento de Deus, um vaso de bênção, recheado de amor para com os outros que vivem ao seu redor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que faça da minha vida e da sua vida uma mulher bela aos olhos de Deus, uma mulher cheia de atos de misericórdia. E você pode ter certeza que todo o nosso trabalho no Senhor nunca vai ser em vão. Mesmo quando as pessoas não verem, até porque nós não queremos fazer nada para que os outros vejam. Queremos fazer tão somente para que a luz de Cristo brilhe através das nossas boas obras. Porque nós não somos salvas porque fazemos boas obras, mas nós somos salvas para fazer boas obras. Senão o ímpio diz assim, me mostra a tua fé aí sem obras, que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, meus queridos, nós não podemos continuar vivendo do mesmo jeito. O meu desejo é que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, que eu e você saia assim, pensativa, reavaliando, que se gastarmos toda a nossa vida em prol do reino de Deus, é muito pouco diante da eternidade que Ele nos promete. E quando eu falo nisso, você deve levar em consideração que as nossas ações devem
independer das circunstâncias, porque a paz e a alegria que o Senhor nos dá não depende se tudo de fato em nós vai bem. Que Ele mesmo nos ajude, que Ele mesmo nos abençoe, para que nós possamos ser um instrumento de Deus na vida de todos aqueles que necessitam. E agora, já chegando para o finalzinho, eu não poderia encerrar sem deixar alguns abracinhos para você. Você que está aí nos ouvindo, né? E antes dos abracinhos, quero incentivar você que ainda não conhece a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. Que grande instrumento do Senhor, que grande riqueza espiritual. Se você tiver interesse, não deixe de fazer contato conosco. Eu terei a grande satisfação de atendê-la. Pode tomar nota aí, por gentileza, do WhatsApp 051 981 11 9571. Não deixe de dar de presente. Esse é o melhor presente de Natal que você pode dar a alguma pessoa. Todos os nossos estados do nosso amado Brasil, maior ou menores exemplares, já adquiriram esta maravilha que o Senhor tem nos dado. A própria palavra de Deus, e com esse roteiro de estudarmos e caminharmos, não é uma maratona, é uma caminhada bíblica. Você pode ler a Bíblia durante um ano inteiro, com mensagens cristocêntricas, capítulo por capítulo da palavra de Deus. Não perca essa oportunidade, faça o contato e nós teremos a grata satisfação de te atender. E os nossos abracinhos vai para quem? Primeiro, muito especial. Eu queria deixar um abracinho para minha avó. A minha avó, que fez agora, recentemente, pensa aí meninas, 96 anos de idade. É um privilégio, né, vó? Que Deus continue abençoando a sua vida. Não pude estar presente, a senhora está aí na Bahia. Eu tenho ainda minhas duas avós com a mesma idade. Eu estou me referindo à minha avó Walter, que mora aí na cidade de Pintadas. Mas eu queria dizer que eu tenho orado por sua vida e desejo que Deus continue abençoando o seu coração e que a senhora continue lendo a Bíblia. Fiquei muito feliz com a notícia, eu mandei uma Bíblia dessa de presente para ela e ela ficava diariamente, sempre que a gente se falava, dizendo: Cíntia, falta só 50 páginas para eu terminar a caminhada bíblica. Que Deus continue abençoando sua vida, receba o meu amor, o meu carinho, o meu respeito e a minha gratidão. Feliz aniversário para a senhora, tá bom? Beijinho, espero dentro em breve revê-la. E o abracinho vai para quem hoje? Vamos lá, vamos lá. O abracinho vai para algumas mulheres aqui rapidamente que estão nos acompanhando. A nossa querida Drica, que sempre está conosco aí no chat. A nossa querida Cristina, Eusilene, Ednete, Dili, Franciele, a Gi Galvão, a Miriam de Porto Velho, juntamente com a Andréa, que sempre nos acompanha, e todas as meninas aí dessa região. A Ineide de Baiti do Paraná, a Jandira de Xanxerê. Por falar em Xanxerê, um abraço para a Iraci, que é a nossa presidente da federação, e a Edna, que é a presidente da SAF de Xanxerê. Se Deus nos permitir, nessa sexta-feira eu estarei aí com vocês. Vou sair bem cedinho com mais 4 mulheres aqui da Sinodal, para que nós possamos estar nesse culto de gratidão a Deus, falando com vocês, através da palavra de Deus, compartilhando um estudo, pelos 50 anos da SAF de Xanxerê. Que privilégio! Nos aguardem, viu? E no sábado, nosso congresso em Chapecó, para a federação aí do PROC, do Oeste Catarinense. Se Deus quiser, nós estaremos juntinhas para engrandecer ao Senhor por tudo que Ele nos permitiu fazer. Então recebam aí o nosso abraço. E para todas vocês que nos acompanham por conta do nosso tempo, receba as flores que eu lhe dou. Aguardo por você na próxima semana para estudarmos um pouquinho mais sobre como ser bela aos olhos de Deus. Até lá, se Deus assim nos permitir.